Então, os efeitos patológicos no ser humano vão acontecer como um efeito determinístico, onde uma certa quantidade de dose no paciente vai determinar um efeito determinístico, dose determina o efeito. E estocástico, que é aquele que o paciente vai estocando, vai estocando, vai estocando, vai recebendo, e um dia acontece alguma coisa. Quando esses efeitos são transmitidos para a próxima geração, ou seja, o paciente recebeu radiação nas gônadas, mutou células gonodais, células reprodutoras, e fez um bebezinho com problema. Porque a célula estava com problema, o bebezinho nasceu com problema. Foi passado. A pessoa que recebeu a radiação não aconteceu nada. Veio aonde? Na próxima geração. Passou para uma geração futura. Esses são os efeitos hereditários. Tá? Quando acontece com a pessoa mesmo, não são transmitidos, são os somáticos. Tranquilo? Assim. Efeitos determinísticos. Ó, isso é matéria antiga, isso cai toda hora em concurso, isso tem que saber, tá? Não tem para onde correr. Mas vai pela dica do somzinho da palavra. Determinísticos. Determina. Associa isso, tá? Dose determina efeito. Quanto maior a dose, maior, pior vai ser o efeito. Dose determina efeito. Porque isso toda hora cai em concurso, e sabendo isso, que o efeito determinístico é a dose que determina o efeito, já ajuda muito mais a questão, porque vem com os textos rebuscados, umas coisas bonitas, mas a gente consegue encontrar lá que a dose determina o efeito determinístico, tá? Dose determina o efeito. Então, se tem dose, tem o limiar. O que é limiar? É um limite. Atingiu aquele limite, vai ter um efeito determinístico. Chegou naquele limite, aquele limite ali gera aquele efeito ali, determina aquele efeito. Tá? Então, tem limiar e a dose determina efeito. Esses são os dois pontos, antes de eu ler esse texto bonito aí, esses são os dois pontos que eu quero que vocês associem: efeito determinístico. Efeito determinístico, dose determina o efeito. Atingiu um limiar, atingiu o limite de dose, que se chama limiar, vai ser determinado o efeito. Efeitos de uma exposição. Não, vamos ler tudo de novo. Efeitos determinísticos são caracterizados por uma relação determinada entre dose e efeito. Esses efeitos variam muito pouco de uma pessoa para outra e aparecem quando a dose alcança ou ultrapassa um determinado valor denominado limiar. Efeitos de uma exposição global são provocados por irradiação global, ou seja, não localizada, aproximadamente homogênea. Síndrome aguda das radiações manifesta-se por sinais hematopoéticos, gastrointestinais, cerebrovasculares. E efeitos de uma exposição localizada são provocados por uma irradiação localizada. A sintomatologia manifesta-se em função da área irradiada. Então, o efeito determinístico pode acontecer por uma exposição global, ou seja, não localizada. A radiação pegou em vários locais, atingiu um limiar, vai gerar uma síndrome aguda de radiação, que vai estar envolvido com o sistema gastrointestinal. A pessoa vai sentir enjoo, vai sentir diarreia, cerebrovasculares ou hematopoéticos, no caso hematológicos, vai ter a ver com o sangue, com a parte vascular do paciente. Tá? Então, dose determina efeito. Pode ser uma anemia. E pode ser as localizadas, né? A gente viu na tabela lá, algumas localizadas na pelve, vai determinar infertilidade. Tá? Então, se for localizado, vai ser em função da área irradiada, o efeito determinístico. Tá? Então, efeito determinístico, dose determina efeito, tem uma relação entre dose e efeito. Se a dose atingir o limite, atingir o limiar, vai gerar um efeito. Se for no corpo inteiro ou numa parte grande, vai ser uma exposição global,
não localizada que vai gerar o efeito. Esse efeito vai ser síndrome aguda das radiações, que vão ser efeitos relacionados ao sangue, ou intestino, ou cérebro vasculares. Quando for localizado, vai se manifestar de acordo com a área que foi irradiada. O efeito genético é quando o pai ou mãe teve as suas gônadas expostas, os seus órgãos reprodutores expostos, gerou ionização nas células, ainda não tem bebê. Mas quando fez o bebê, fez com a célula ruim. Aí o bebê nasceu com problema. Isso é efeito genético. Foi passado para a próxima geração. O efeito teratogênico, o bebê foi feito com células boas, era um bebê saudável, porém foi exposto à radiação. E aí gerou efeito teratogênico. Não confundam. Teratogênico já tem bebê, genético não tem. Genético vai fazer um bebê com a célula que foi irradiada, tá? Então, os pais foram expostos. E no teratogênico, o próprio feto foi exposto. Efeitos estocásticos, tá? Então, fechamos o determinístico, onde a dose vai determinar um efeito. Agora são os estocásticos, aquele que vai acumulando, vai acumulando. Então, são caracterizados por uma relação probabilística. Tem a probabilidade de, tá? Então, tem uma relação probabilística entre dose e efeito. O grau de severidade do efeito independe da dose. Então, vamos parar aqui. No determinístico lá, o efeito, quanto maior a dose, pior era o efeito, né? Aqui no estocástico não, independe, tá? Então, o grau de severidade do efeito independe da dose. Se eu tomar uma dosezinha pequena, você vai tomar uma dose grande, o efeito vai ser gerado e a gravidade dele vai independer dessa dose. São efeitos tardios, aqueles que podem aparecer após um período de latência. Então, vocês viram, o determinista, a dose determina o efeito, não precisa de tempo. Esse aqui precisa de um período de latência. Esse aqui é o famoso tumor. É o que eu falei para vocês, que uma célulazinha foi mutada lá e vai gerando, 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 outras iguais até formar um tumor. Então, isso leva um tempo. Esse tempo é chamado período de latência, que pode variar de alguns anos ou algumas décadas. São indistinguíveis daqueles que aparecem espontaneamente. Como exemplos, podem ser citados as leucemias, os tumores malignos,